ele sempre falava que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Amém, queridos? Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 2, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados, ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Amados, Jesus, durante o seu ministério, ele sempre estava viajando. Ele sempre estava indo, querido, de um outro lugar a outro, de uma cidade a cidade, de uma aldeia a aldeia. Mas esse texto, querido, nos fala que em um determinado momento, em um determinado dia, Jesus estava em casa. Jesus estava em casa ali na cidade de Cafarnaum. E logo, querido, correu a notícia. Logo se espalhou, querido, para todos daquele lugar, para todos daquela região, que Jesus estava ali em casa. E ao correr a notícia, querido, de que ele estava ali, a Bíblia diz que muitos correram, querido, em direção à casa de Jesus. Muitos afluíram, querido, para aquela casa, ao ponto, querido, da casa ficar lotada. Ou melhor dizendo, superlotada. Ao ponto, querido, de transbordar pessoas para fora. Ao ponto, querido, a NVI diz que não havia lugar nem mesmo na porta. Tamanho tanto de pessoas,
tamanho número de pessoas, querido, que afluíram para aquele lugar. E a Bíblia nos fala, querido, que foi diante desse cenário, de uma casa superlotada, de uma casa onde não tinha lugar, querido, para ninguém mais entrar. Foi diante desse cenário, querido, que aparece ali um paralítico. Um paralítico, querido, levado por 4 amigos, que chegaram, querido, naquele lugar e se depararam, querido, com a casa superlotada. Se depararam com uma casa, querido, aonde era impossível entre aspas, chegarem onde Jesus estava. Porque a casa estava lotada, nem mesmo junto à porta havia lugar. Querido, o mais interessante, querido, que a Bíblia nos mostra, que esses homens, ao perceberem, querido, que se eles ficassem ali, querido, do lado de fora, se eles ficassem ali esperando, talvez depois que Jesus discursasse, que Jesus ensinasse, porque a Bíblia diz, querido, que Jesus, ao ver a casa lotada, as pessoas ali, a Bíblia diz que Jesus ensinava-lhes o quê? O Evangelho. E esses homens, querido, ao perceberem que mesmo depois que Jesus pregasse, que Jesus ensinasse, ia ser muito difícil eles aproximarem de Jesus, porque as pessoas que estavam ali, podemos dizer, ninguém arredava o pé do lugar. E eles, ao perceberem isso, que ninguém arredava o pé, que ninguém saía, que ninguém deixava o lugar, querido, a Bíblia diz que esses homens, querido, subiram ao telhado daquela casa. A Bíblia diz que eles subiram ao telhado, descobriram o telhado daquela casa, exatamente onde Jesus estava, e a Bíblia diz que ali eles desceram o homem pela maca, no lugar onde Jesus estava. E certamente, querido, porque a Bíblia nos leva a ver isso, porque Jesus, ao ver aquele homem sendo descido pela maca, Jesus, querido, fala ao homem, ordena cura a vida do homem. E Jesus, certamente vendo aquela movimentação, querido, daqueles homens subindo no telhado, daqueles homens carregando uma maca nas costas, e subindo ao telhado, descobrindo o telhado daquela casa, certamente Jesus observou e viu toda aquela movimentação. Jesus viu aquela cama descendo, querido, do telhado até onde ele estava, e certamente isso, querido, impactou Jesus. Certamente isso, querido, chamou a atenção de Jesus. Ao ponto, querido, de Jesus se dirigir à vida daquele paralítico. Ao ponto de Jesus, querido, ver a vida daquele paralítico, e Jesus começa a dirigir as suas palavras em direção ao paralítico, dizendo a ele: filho, os teus pecados estão perdoados. E diante daquela palavra que Jesus liberou, os teus pecados estão perdoados, a Bíblia diz que naquela casa também tinha fariseu. Homens que estavam ali, querido, para ver o que Jesus ia fazer, para depois sair o quê? Criticando, para depois sair o quê? Falando mal. E aqueles fariseus arrazoando no coração deles, questionando no coração deles: quem é este? Como ele pode dizer os pecados estão perdoados, se somente um pode fazer isso? Só Deus.
Eram homens, querido, que tinha, entre aspas, um conhecimento, querido, da letra, mas eram homens que não eram movidos pelo Espírito, e ainda não tinham entendido que estava ali diante deles o Cristo, o Deus encarnado. E eles questionam: quem é este? Ninguém tem autoridade para perdoar pecados a não ser Deus. E Jesus, querido, sendo Deus, tendo a onisciência, sabendo de todas as coisas, sabendo daquilo que se passava no coração daqueles fariseus, daqueles que estavam ali, querido, questionando dentro do coração, Jesus se volta, querido, novamente, e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, eu digo a este, porque o que é mais fácil? Dizer: filho, os teus pecados estão perdoados, ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra, eu ordeno: levanta e anda. Levanta e anda. E a Bíblia diz, querido, que diante da ordem, diante da palavra de Jesus, o paralítico se levantou, colocou a cama nas costas, querido, e foi para casa curado, ao ponto de todos que estavam ali ficarem o quê? Maravilhados. Querida, como eu falei, esse texto estava martelando na minha cabeça já há 4 dias. E a primeira coisa que eu quero falar a você nessa noite, querido: a casa estava lotada, a casa estava cheia, mas eu quero dizer para você, mas perto de Jesus, perto do Senhor, sempre há lugar para aqueles que não medem esforço para irem para perto dEle. Querido, a casa estava lotada, a casa estava cheia, mas perto de Jesus sempre tem lugar para aqueles que estão dispostos, para aqueles que não medem esforços para estar perto dEle. Então, querido, eu quero falar a você nesta noite, eu quero te dizer nessa noite: perto de Jesus sempre tem lugar para aqueles que têm fome dEle, para aqueles que têm sede dEle, para aqueles que querem estar próximos dEle. Não importa, querido, o tanto de pessoas que precisam dEle, mas aqueles que se aproximam dEle, querido, com fome, com sede, sempre vai ter lugar para estes. Você entende isso? Amém ou não? Quando estão entendendo, diz aleluia. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Perto de Jesus sempre há lugar para aqueles que não medem esforços para estar perto dEle. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Ontem nós tivemos um café com oração que maravilhoso. A bispa ministrou uma palavra no início, eu ministrei uma palavra no final. E muitas pessoas me procuraram aqui, depois do café, e outras até hoje me procuraram, agradecendo pela palavra que eu ministrei aqui ontem. Meu irmão, nessa vida todos nós, querido, passamos por situações adversas. Esse homem era um paralítico. Os amigos desse homem não mediram esforços para conduzir esse paralítico até Jesus. E esse paralítico, querido, em momento algum deixou de acreditar que se ele aproximasse de Jesus, sua vida seria mudada. Esse homem, querido, tinha N motivos para ser um cara, querido, frustrado, um cara decepcionado, um cara, querido, fácil de desistir da vida, fácil de querer nada com a vida. Querido, um homem que era muito fácil de tirar a própria vida, mas ele não desistiu da vida. Este homem acreditava que se ele aproximasse de Jesus, teria um lugar perto dele.
ele teria um lugar perto do Senhor, e ele não mediu esforços. Na hora que eles chegaram na casa, a casa estava lotada, os amigos viram que a casa estava cheia, ele também viu, porque embora esse homem era paralítico, mas ele estava atento, ele ouvia e via aquilo que estava acontecendo em sua volta. Embora ele era paralítico, mas ele, querido, tinha visão espiritual. Embora ele era paralítico, mas ele tinha ouvidos espirituais. Não andava, mas seus olhos viam, seus ouvidos ouviam aquilo que estava, o movimento em sua volta. Sabe, querido, qual é um dos maiores problemas do povo de Deus hoje? Falta a eles visão. Falta a eles percepção espiritual. Isso é um dos maiores problemas da igreja. Falta visão, falta percepção espiritual. E este homem, esse paralítico, esses 4 amigos nos dão uma lição, querido. Sempre há um lugar perto de Jesus, para aqueles que não medem esforços para irem até Ele. Sempre há. Oh, querido, Jesus está falando a algumas pessoas aqui hoje. Jesus está falando ao seu coração. Se esse paralítico não desistiu, por que você está querendo desistir? Se esse paralítico não desistiu da vida, não desistiu de acreditar, por que você está pensando em desistir? Segunda coisa, querido, que esse texto me ensina. Esse texto me ensina algo, querido, forte. Eu queria que você abrisse os seus olhos e ouvisse e gravasse. Se pudesse escrever, querido, escrevesse. As alianças que você faz na sua caminhada revelam onde você vai chegar. As alianças que vocês fazem, que nós fazemos na caminhada, na nossa caminhada, revela onde nós chegaremos. Você está entendendo, querido? Tem muitas pessoas perto de você que te aproxima de Deus, mas tem muitas pessoas perto de você que te distancia de Deus. E você precisa saber escolher com quem você anda, porque as alianças que você faz, querido, na sua caminhada, revelam onde você vai chegar. Você já parou para pensar na história desse paralítico? Se esse paralítico, querido, andasse com alguém que não professasse a mesma fé, alguém que não acreditasse como ele acreditava, tinha morrido paralítico. Tem muitas pessoas perto de você que te aproximam de Deus, outras te afastam de Deus. Ah, meu irmão, tem pessoas, querido, que facilitam a sua aproximação de Jesus, outras dificultam. Você já olhou para esse texto, tanto que esses 4 amigos facilitaram, querido, a aproximação desse paralítico até Jesus. Eu queria que você gravasse isso, eu queria que você guardasse isso no coração, meu irmão. Tem pessoas que facilitam a aproximação de você a Jesus, mas tem outras que dificultam. Esses 4 amigos foram amigos
que facilitaram para esse paralítico aproximar de Jesus. Amém, queridos? Eu vou falar de novo, eu vou repetir, porque é na repetição que muitas vezes nós aprendemos. As alianças que você faz durante a sua caminhada revelam onde você vai chegar. Aleluia. Quando estão entendendo, diz amém. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Por último, não permita que nenhuma dificuldade limite a sua fé. Esses homens, querido, tinham tanta certeza da cura. Esses homens tinham tanta certeza, querido, da manifestação do poder de Deus em favor do paralítico. Assim que eles estivessem diante do Senhor, assim que eles estivessem diante de Jesus, eles tinham tanta certeza nisso, que eles superaram, querido, todo tipo de obstáculos para irem ao encontro de Jesus. Pare para pensar, querido, as dificuldades que esses homens tiveram para chegar até o Senhor. Subiram num telhado, querido, precisaram abrir o telhado, precisaram descer a cama do paralítico até onde Jesus estava, e tudo isso, querido, de uma maneira improvisada. Tudo isso, querido, de uma maneira arriscada, porque quando eles chegaram na casa, eles se depararam com uma casa lotada. Então foi tudo no improviso, foi tudo de maneira arriscada, e isso mostra, querido, que quando nós estamos determinados, querido, nada, querido, limita a nossa fé. Quando nós, querido, estamos determinados, nada limita, querido, a convicção que nós temos em Jesus, a convicção que nós temos de que a situação, através do Senhor, de estarmos próximos dEle, querido, vai mudar. E foi isso que aconteceu na vida desse paralítico. Foi isso que aconteceu na vida, querido, destes 4 homens. Porque, querido, não ficou feliz só o paralítico com a cura. Eu imagino a alegria dos 4 amigos, na hora que viu o paralítico curado, querido, com a cama nas costas e dando glória a Deus e saindo pulando, querido. Querido, deixa eu dizer algo para você, grava aí. Esse é um dos papéis da igreja. Um dos papéis da igreja é o papel que esses 4 amigos fizeram: facilitar a aproximação das pessoas a Jesus. A igreja não pode dificultar a aproximação das pessoas a Jesus. A igreja tem que facilitar a aproximação de pessoas a Jesus. E quando as pessoas forem abençoadas, quando as pessoas receberem, esse também é um papel da igreja: se alegrar, querido, com a conquista dos outros, se alegrar com os outros, querido. Porque a maior espiritualidade na vida de um crente, porque a Bíblia diz assim, que nós temos que chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. A maior espiritualidade não é chorar com os que choram, mas é se alegrar com os que se alegram. É celebrar quando alguém, querido, está dando um testemunho, como a Letícia deu aqui. É celebrar, querido, quando nós vemos alguém sendo curado, igual a Kátia Rude vai dar o testemunho dela aqui quarta-feira. É se alegrar, querido, com a conquista dos outros. É se alegrar quando você vê um irmão, querido, mudando de patamar financeiro. É se alegrar quando você vê um irmão chegando num carro novo. É se alegrar quando você vê um irmão conquistando a casa própria. Essa é a maior espiritualidade. Nós temos que ser facilitadores.
facilitadores. Amém? E não aqueles que dificultam, mas aqueles que facilitam. Aleluia, irmãos. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Quando estão entendendo, diz aleluia. Então, irmãos, queria que você saísse daqui hoje. Nós vamos tomar a ceia do Senhor agora. A equipe de louvor pode subir. Nós vamos tomar a ceia do Senhor agora. Mas eu queria que você saísse daqui com essa palavra no seu coração. Aleluia.